agradecer a direção científica, a direção contemporânea pelo convite para participar desse ciclo de conversas, né, sobre narcisismo. Talvez seja interessante esclarecer para vocês porque que este é o tema que está, a partir do qual se alinham, né, as nossas palestras, conferências, enfim, falas, nesse primeiro semestre de 2022, né? Ele está intimamente relacionado com... Olá, doutora. Ele está intimamente relacionado com digamos, a perspectiva da nossa formação psicanalítica, e conforme vocês sabem já, certamente, ela teve seu início no segundo semestre de 2021. Foi quando nós fizemos as primeiras reuniões de apresentação, né, do nosso platô, talvez, da nossa perspectiva, né, sobre psicanálise e, digamos, das linhas diretrizes a partir das quais o nosso ensino, a nossa transmissão se processaria. Apresentamos o nosso pensamento, apresentamos o nosso programa de estudo, né? Apresentamos os autores que compõem, digamos, os nossos roteiros, compõem os nossos autores referenciais, digamos assim, né? E o fato de que, no centro da nossa preocupação, tanto do ponto de vista do desenvolvimento emocional, enfim, né, do indivíduo humano, como do ponto de vista das abordagens clínicas das diferentes psicopatologias que a clínica contemporânea nos apresenta, né, um ponto que recebe uma particular atenção, um ponto que recebe relevância, é justamente o narcisismo, do ponto de vista dos seus desdobramentos dentro do processo de subjetivação, e os transtornos narcísicos do self, tais como eles tão frequentemente povoam, digamos, o nosso universo clínico, né? E se colocam cada vez mais, né, como um ponto de atenção maior dos psicanalistas, né, numa perspectiva, enfim, eu diria de século XXI, aonde nós, sobretudo, o contemporâneo e a formação psicanalítica que o contemporâneo nos oferece, lhes apresenta, né, toda ela pautada por uma redescrição da psicanálise tradicional, digamos assim, né? Se quiserem, por uma desconstrução, né, da psicanálise tradicional, aquela psicanálise que dominou, né, a maior parte das décadas do século XX, né? E que é uma psicanálise que busca acertar o passo com a contemporaneidade. Isso quer dizer, né, alinhar, digamos, ou aproximar a forma de pensamento que se adota, né, digamos, na contemplação, na visualização, na concepção de clínica psicanalítica e mesmo de processos de subjetivação, com o pensamento contemporâneo, propriamente. Você sabe que o nosso estudo, como sempre foi, né, é marcado pela transversalidade. Isso significa que nós conversamos com muitas disciplinas, né,
Isso significa que nós promovemos uma intertextualidade, uma espécie de fertilização cruzada, né, entre psicanálise e disciplinas afins, sobretudo filosofia, teoria literária, literatura, linguística, antropologia, enfim, né, sociologia, justamente com a intenção prioritária de fazer com que a psicanálise, o pensamento psicanalítico, caminhe junto com a contemporaneidade, com os pensadores contemporâneos. Isso tem o efeito, ou tem a consequência, de fazer com que a nossa plataforma, a nossa perspectiva se apresente, sobretudo, a partir do intersubjetivo, a partir do vincular, a partir do interpessoal, a partir do interacional, como quiserem chamar, né? O que, por sua vez, implica numa forma de pensar o sujeito, ou de pensar o indivíduo humano, se quiserem, né? Como um ser em relação, como um ser no mundo em relação com os outros. Ou seja, a partir dos conflitos, sobretudo, que se estabelecem nessas relações que se dão com os outros sujeitos, portanto, a perspectiva é intersubjetiva, né? Ou seja, nós vivemos um tempo em que a nossa ideia, e mesmo, né, os significantes se alteram, expressões do tipo relação de objeto, né, são algumas formas de se referir às relações humanas que começam a nos parecer um pouco inapropriadas. Né? Desde que pensamos os sujeitos intersubjetivamente, né, não se trata de uma relação de objeto no sentido cartesiano, ou seja, esse olhar que o cientista volta sobre uma coisa, sobre um fenômeno, sobre um acontecimento, com o propósito de descrevê-lo, de entendê-lo, de escrutiná-lo. Não. Se nós concebemos a psicanálise contemporânea como intersubjetiva, e se nós entendemos o sujeito humano como um ser no mundo com os outros, né, essa perspectiva mais fenomenológico-existencial, né, digamos assim, de forte inspiração heideggeriana, por exemplo, né, e que, de alguma forma, inspira todos os outros autores, né, dos quais nós nos servimos e a partir dos quais nós alinhamos os nossos roteiros de leitura, de transmissão, né? É necessário que a gente reveja não apenas os significados, mas os significantes. É necessário, significa dizer que a gente reveja também a nomenclatura, a terminologia da qual a gente se serve para falar em psicanálise agora, né? Enfim, entrando na terceira década do século XXI, né? Onde a ênfase não está mais colocada, digamos, na conflitiva intrapsíquica propriamente, né? Essa ênfase que há 100 anos atrás foi dada por Freud e por todos os autores e pensadores da psicanálise, que nós conhecemos como uma ênfase metapsicológica, né? Mas, hoje, né, esse realce é dado àquilo que se passa entre sujeitos, né? Aquilo que povoa o universo das relações, o campo das relações, a partir do momento em que um sujeito é ativado pela presença do outro. Em que um sujeito é convidado a pôr-se, a colocar-se, né, a partir da presença do outro. E entendemos que os conflitos são esses. São os que povoam, os que atravessam, os que compõem essa relação. Vejam que isso implica em mais digamos, mais um deslocamento de perspectiva, né? E mais uma diferença, se assim podemos
dizer, né, que põe em questão o fato de que o sujeito carregue seus conflitos dentro de si, esteja onde estiver, esteja com quem estiver. Carregue o seu inconsciente junto consigo, para qualquer lugar aonde se desloque. Não, entendemos que as coisas acontecem, que as coisas se mostram, que as coisas se deixam ver a partir do momento em que há dois sujeitos que se aproximam com o propósito de auxílio, fundamentalmente, de compreensão compartilhada e de auxílio, sobretudo a um deles. Enfim, que nós hoje nos disponhamos a falar, né, estejamos nos dispondo a falar sobre Ferenczi e Winnicott Lacan. Tivemos no mês passado uma fala da Ângela e do César sobre Heinz Kohut e René Caes, foi isso? Né? Enfim, né, os autores que, como você sabe, um deles é essencialmente voltado para as questões narcísicas, o outro essencialmente voltado para as questões relacionais ou vinculares. Né? Bom, essa é efetivamente a nossa proposta, a nossa perspectiva, a nossa ideia de proposição, né, de alguma coisa que se possa entender como transmissão psicanalítica, como formação psicanalítica, né, que do ponto de vista da sua forma, do seu formato, digamos, adota uma feição muito parecida daquela que nós encontramos nas instituições oficiais, né, as instituições pertencentes à IPA. Né. Você sabe que hoje a psicanálise não tem mais dono. Né? A psicanálise hoje não pertence a uma única entidade. Né? Esta democratização, digamos assim, né, dos centros de transmissão e dos centros de poder da psicanálise, né, é uma bem-vinda novidade no final do século XX, início do século XXI. Um passo importantíssimo nesse sentido foi dado pelos franceses, né, que possuem pelo menos uma dezena de instituições oficiais e não oficiais. Né? Veja, essa antinomia perde, inclusive, a sua razão de ser, né? Oficiais e oficiosas, se quiserem, porque procura-se hoje uma psicanálise competente, né? Não uma psicanálise com grife, rótulo, enfim, né? Um lacre. É dentro desta nova perspectiva do pensar, né, e desta nova realidade, né, que o novo século nos apresenta, que a gente propõe uma formação psicanalítica centrada nas questões narcísicas, no estudo e no tratamento das questões narcísicas, no estudo e no tratamento das questões vinculares. Porque Ferenczi, porque Winnicott, porque Lacan. Se a psicanálise começa algum dia a se tornar uma psicanálise intersubjetiva, de imediato a gente contrai uma dívida perene com Sandor Ferenczi. Esse sujeito que foi o primeiro a pensar, antes de todos os outros que se seguiram nessa vertente, a análise como uma experiência, vejam assim, uma experiência, não um exercício de entendimento, mas uma experiência transformadora. O que significa isso? Significa um compartilhamento, digamos, de situações emocionais, né? Um esforço conjunto de ambas as partes no sentido de poder dar sentido a essas situações emocionais, acontecimentos emocionais,
ou experiências, se vocês quiserem, onde justamente esse modelo anterior, né, esse modelo mais tradicional, que caracterizava, digamos, né, uma forma de relação bancária, né, onde uma parte debitava e a outra parte creditava, e nós passamos por uma relação que invoca, implica, né, convoca forças de ambas as partes, um compromisso de ambas as partes, no sentido de poder, antes de tudo, favorecer a ocorrência, o acontecimento, a experiência propriamente dita, e logo a compreensão daquilo que se passa ali, para o que nós não consultamos tanto os nossos livros, os nossos alfarrábios, as nossas anotações, né? Como estamos preocupados com o que há de novo, com o que há de vivo, com isso que se chamou eventualmente de neogênese do processo psicanalítico. Aquilo que o processo psicanalítico é capaz de produzir que não estava antes em lugar algum. Vejam que isso põe em xeque também a ideia de representação. O representacional vai sendo substituído pelo acontecimental. A mudança da terminologia, a qual eu me referia antes, que faz com que determinadas expressões deixem de ter lugar nesse discurso que cada vez mais é o que a contemporaneidade adota e que, com certeza, afasta o pensar psicanalítico de uma perspectiva metapsicológica estricto sensu. Como o centro de gravidade, digamos, do nosso pensamento, do nosso discurso, passa também a ser outro, desloca-se de Édipo para Narciso, isso necessariamente requer, implica, determina uma busca de novos significantes, de novos conceitos, de novas palavras, de outras palavras, diria o Caetano Veloso, para dizer de alguma coisa que agora se pensa outramente, diferentemente. O interesse de Ferenczi pelo narcisismo é indissociável da sua clínica. Não se trata de que Ferenczi recorresse com grande frequência à expressão, ao termo, à palavra narcisismo. Entretanto, tudo aquilo com o que ele trabalhava, tudo aquilo que ele depreendia, que ele precipitava, que ele extraía da sua experiência como clínico, se encaminhava muito mais no sentido do desenvolvimento emocional primitivo do que no sentido de etapas posteriores do desenvolvimento emocional. Isso começa muito cedo, os primeiros ensaios ferencianos, que depois se tornaram, enfim, verdadeiros clássicos da literatura psicanalítica, e sem os quais não se forma um psicanalista hoje, como os ensaios acerca da introjeção, como os ensaios acerca dos estágios constitutivos da realidade na experiência emocional psicossomática do bebê, a perspectiva monista ferenciana, imanentista, ou seja, o sujeito derrama-se sobre o mundo, ao modo de, enfim, um transbordamento. Esse sujeito que é movido por uma força vital transborda sobre o mundo, cria o mundo, colore o mundo com as suas cores, e se relaciona com este mundo que ele foi capaz de inaugurar. Essa é uma descrição onde a problemática narcísica está colocada de antemão. Não é possível pensar em introjeção nos modos ferencianos, sem que se suponha um transbordamento narcísico do sujeito, originário,
imanente, né, a partir do qual alguma coisa que posteriormente será denominada mundo, passará a fazer sentido como mundo para ele, né, possa ser pensada. Então, a partir dos estudos sobre introjeção e projeção, sobre as patologias implicadas, em todas as situações onde esta criação de mundo introjetiva por parte do bebê, do neonato, né, do infância, né, não recebesse uma boa acolhida do ambiente, uma boa acolhida da família, né, não fosse endossada de alguma maneira, né, pelo grupo que o recebe, né, essa ideia de que esse descompasso, esse mal-entendido, ou seja, essa impossibilidade de comunicação inicial poderia produzir uma sorte de dano, um tipo de dano, né, de fratura, de dissociação do self nas suas etapas mais iniciais, ao que Ferenc se referia como a clivagem narcísica do eu. E a partir dessa clivagem narcísica do eu, dessa ofensa narcísica inicial ao eu, que Ferenc vai estudar toda a questão do traumatismo. Trauma em Ferenc significa exatamente isso. Algum excesso, alguma desatenção, algum descompasso, alguma dissintonia por parte do ambiente com a criança que se encontra em situação de criar o mundo através da introjeção, e que não encontre no mundo uma acolhida empática para esse gesto inaugural da sua subjetividade. Isso implica para Ferenc também uma modificação que ele chamou de elasticidade da técnica psicanalítica, que significa abordar diferentemente os nossos pacientes que foram produto, que foram atingidos, que foram afetados por esse tipo de traumatismo que compõe os estágios mais iniciais do desenvolvimento subjetivo, se quiserem, da ontogênese, né? E preparar uma situação, um ambiente, né? Uma acolhida para esses pacientes, né? Onde se conceda atenção a outras questões que não são aquelas que nós estávamos habituados, né, a privilegiar na nossa escuta, sempre que partimos do princípio de que o complexo de Édipo seria a questão central e que o complexo de Édipo seria o complexo nodal ou nuclear de todas as neuroses. É também Ferenc que vai começar a nos chamar a atenção pela primeira vez para os fenômenos contratransferenciais e que vai recomendar uma atenção permanente por parte do analista às suas experiências frente às comunicações do paciente, que é uma espécie de controle atento e sistemático ao próprio narcisismo, no sentido de impedi-lo de ser demasiadamente inteligente, se vocês quiserem, no sentido de entender, muito antes do paciente, aquilo que o paciente não está apto a compreender ainda pela via experiencial. Então, desde diferente o que a gente começa a perceber que é um favorecimento da experiência, né? E um progressivo abandono daquilo que a gente entende como entendimento, compreensão, interpretação, etc. Né? Cada vez menos começamos a acreditar que essas formas de intervenção psicanalítica sejam tão mutativas como James Strachey um dia pretendeu, né? Como o próprio Freud pretendeu, né? Uma vez que não há nada pronto, preparado, do ponto de vista conflitivo, do ponto de vista inconsciente, do ponto de vista representacional, esperando para ser compreendido. Não. O que é necessário fazer acontecer e compreender de forma compartilhada é exatamente isso que ocorre aqui nesse momento.
Nos dirá Lacan, por exemplo, a análise é uma experiência do presente. Os pacientes frequentemente nos chegam convictos de que nós queremos conhecer a sua história, o seu passado, a história dos seus traumas, e nos relatam muito minuciosamente, cuidadosamente, né, essas situações com as quais nós não temos muito a fazer, senão esperar. Esperar que aconteça alguma coisa que nos convide efetivamente a intervir. Né? E vejam, não se trata de que essa história não interesse. Sim, ela interessa. Todos os fatos que nos são relatados, todas as reminiscências, todas as memórias, né? Todos os pretensos traumas, acontecimentos traumáticos, tudo nos interessa. Né? Mas com isso, enquanto digamos, é encaminhado ao outro, no caso, o psicanalista, sob a forma de um relato minucioso, de uma anamnese, né? Quase de um prontuário clínico, não temos o que fazer com isso. Né? A partir do momento que os pacientes nos dizem, doutor, era isso que eu tinha para dizer. A partir desse momento, podemos esperar que as coisas comecem a acontecer. A partir desse momento, ocorre aquilo que Lacan denominava de presença do analista. Presença do analista demarca o início da transferência psicanalítica, propriamente dita, tanto quanto demarca o início da resistência em psicanálise. Quando começamos a transferir, começamos a resistir. E assim é. E assim esperamos que seja. Resistência, de forma alguma, está fora do processo psicanalítico ou não deveria fazer parte do processo psicanalítico ou não é material de análise. Ou deve ser analisada para que o material possa aparecer. Não, absolutamente. Numa perspectiva de Lacan, por exemplo, isso não existe, essa alternância, né, que a gente encontra nos trabalhos dos psicólogos do ego, né, entre a análise das resistências e a análise do material. A resistência é aquilo que está atrapalhando, que está incomodando, que não deveria estar ali, nos interessa o material, como se a resistência não fosse material também. Não nos incomoda a resistência. Não achamos que ela precisa ser removida rapidamente para que o sujeito a aceda a estratos mais profundos do seu inconsciente, aonde talvez habite, então, as suas verdades essenciais. Por quê? Porque não acreditamos mais nisso. Acreditamos que as verdades são aquelas que se darão a conhecer aqui e que, inclusive, receberão nome aqui. Antes disso, não tem nome algum. O Winnicott é alguém que desenvolve, né, a sua imensa obra, né, imensa e importante obra, né, disse hoje, como dizia lá John Shertock uma vez para Joyce McDougall, numa discussão num centro de estudo e pesquisa em psicanálise, dizia, Joyce McDougall como todo mundo, é winnicottiana hoje. Ou seja, você sabe que as instituições psicanalíticas francesas, as mais importantes, né, as que reúnem o maior número de membros, e não são as associações afiliadas à Internacional, pelo contrário, né, são o Espaço Psychanalytique e a Associação Freudienne de France. Essas duas instituições imensas estudam diferentes, Winnicott e Lacan. Assim formam os seus psicanalistas. Das que eu conheço, são as mais contemporâneas. Justamente por isso. Porque não adotam, não são fiéis a nenhuma cartilha, a nenhum autor, a nenhuma obra, mas colocam em diálogo, né, todos esses autores que fazem, que constroem a contemporaneidade da psicanálise, né, e tem um pleno reconhecimento e aceitação
que o campo discursivo psicanalítico da contemporaneidade é absolutamente babélico. Fala-se inúmeras línguas, e é necessário que elas continuem aí. Não se pode desconhecer, não se pode escotomizar, não se pode desmentir, não se pode renegar, né, a existência de discursos paralelos que não nos permitem falar em paradigma. Paradigma, como você sabe, né, segundo Thomas Kuhn, é o compartilhamento universal no meio científico de determinadas verdades ou enunciados acerca de determinado fenômeno. Isso não existe em psicanálise. Nós até podemos pensar assim, que cada discurso psicanalítico pretende unificar ou homogeneizar o campo, né, psicanalítico de forma a tornar o seu preponderante. Mas essa é uma ambição, é uma pretensão fadada ao fracasso. Porque em psicanálise existem inúmeras línguas, falam-se inúmeras línguas, e todas essas línguas continuarão a ser faladas. Entre elas, nós fizemos um recorte. Nos interessa, na formação psicanalítica do contemporâneo, escutar a fala de determinados autores, selecionar determinadas linguagens que, a nosso ver, meu, César, da Ângela, né, fazem a contemporaneidade da psicanálise. E são esses autores, e são essas obras que nós selecionamos exatamente a que nós pretendemos compartilhar com todos vocês que pretenderem ingressar na formação psicanalítica. Né? O Winnicott dizia para vocês, talvez tenha sido, né, o analista contemporâneo mais influenciado por Sandor Ferenczi, né, em todos os níveis teóricos e clínicos. Né? E não por acaso o Winnicott e Ferenczi são tidos, né, quase que consensualmente, como os dois maiores clínicos que a história da psicanálise conheceu. Porque são autores que partem sempre da experiência. Eu diria, hoje poderia-se dizer, eles são fenomenólogos, né? Ou seja, eles estão abertos para enxergar tudo que se apresenta. Eles se abrem ao acontecimento, ao evento, ao adventício, né? E de maneira nenhuma andam caminham, digamos, nas suas trilhas psicanalíticas de costas para o que ocorre, para o que acontece. Isso significa, né, consultando os livros, consultando a conserva cultural psicanalítica, consultando os axiomas, consultando, enfim, os pressupostos. Não. São todos abertos ao novo. E o fato de serem abertos ao novo foi o que determinou que suas obras teóricas fossem uma espécie de precipitado espontâneo de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles vivenciaram, de tudo aquilo que eles experienciaram. É uma espécie de anti-idealismo. Vejam vocês, se de alguma forma já se qualificou, né, o sistema kleiniano de um sistema idealista, porque trabalha mais com ideias, fantasias, enfim, né, do que com as novidades aportadas pela clínica, né? Ou se em algum momento se começou a qualificar, inclusive Freud, de idealista, depois de haver sido um empirista, porque começou a trabalhar unicamente com ideias e, a partir daí, constituiu um sistema, e um sistema que acabou se consolidando, e mais do que isso, né, se cristalizando de forma a correr um risco de fossilização. Isso não aconteceu jamais, nem com Ferenczi, nem com Winnicott. Né? São pensadores não sistemáticos. Nosso terceiro autor é Jacques Lacan, igualmente influenciado por Ferenczi, um grande admirador de Winnicott,
que se utilizou de inúmeros conceitos winnicottianos, inclusive, para construir alguns dos seus conceitos mais importantes, mais basilares, né? Que davam uma importância à descoberta winnicottiana da transicionalidade dos objetos e fenômenos transicionais, a ponto de dizer que esse era o mais importante conceito psicanalítico forjado no meio psicanalítico depois de Freud. Bom, Lacan, esse introdutor do significante intersubjetividade em psicanálise, ninguém havia falado em intersubjetividade antes de Lacan. Esse é um conceito que Lacan importa da filosofia, ele traz de Hegel, ele traz de Husserl, introduz na psicanálise. Nos anos 30, o Husserl deu uma série de conferências na Sorbonne, que depois foram editadas com o título de Meditações Cartesianas, onde ele, pela primeira vez, falou em intersubjetividade. Dizia assim: a subjetividade transcendental é a intersubjetividade. Ou seja, o imanente, quando se torna transcendente, ou seja, aquilo que espontaneamente brota de mim, sai de dentro de mim. Pense, a força vital que está em Ferenc, que está em Winnicott, né? Quando isso se põe no mundo, encontra a resposta no mundo, eu passo a ser imanência na transcendência. Eu encontrei no mundo alguém que bancou o desafio de se pôr em contato comigo e, a partir de então, estabelece-se uma relação humana, uma relação intersubjetiva. Lacan parte do narcisismo, você sabe, né? Todos os estudos da fase fenomenológica de Lacan, os escritos, né? Primeiro deles, ainda nos anos 30, sobre o estágio do espelho, né? Que é bastante nomeado, nem sempre lido, mas bastante nomeado, que vai ser publicado em 49, parte exatamente de uma abordagem descritiva, né, dos processos constitutivos originais do sujeito humano a partir da imagem, a partir da experiência escópica, né? Lacan se utiliza já de algo que está muito presente entre os franceses, né? Tanto na neurofisiologia, como na psicologia acadêmica, como na filosofia, né? Que é a Gestalt. Então, Lacan começa a estudar o indivíduo humano, os processos constitutivos do sujeito humano a partir da imagem. Inicialmente a partir do rosto da mãe e logo a partir da experiência escópica com o espelho real. Nós temos aí um espelhamento primordial e um segundo espelhamento, aonde o bebê humano, entre os 6, 8 e 12, 16 meses de vida, descobre-se como um ser unificado. Ele que até então, né, tinha uma vivência, né, uma experiência de corpo, né, que era da ordem do sinestésico, se quiserem, né? Movimentos, sensações, né? Permuta de sensações. Né? A partir de então descobre que, bom, ele é um sujeitinho que tem um contorno, que é fechado, que tem uma imagem, né? Semelhante àqueles outros que se aproximam e se afastam dele, que se ocupam dele e que o deixam, né? Que assumem inteira responsabilidade pela sua existência, né? Então, é com júbilo, nos diz Lacan, que ele se descobre mais um desses, mais um sujeito humano. Obviamente, com júbilo e com angústia, porque a partir desse momento eu descubro a separação
A partir desse momento, eu descubro a finitude. A partir desse momento, eu começo a ser um. E aí é necessário que eu, digamos, me apresente ao mundo como esse uno que eu constituo, enquanto um sujeito, e com uma responsabilidade que se coloca de imediato, que é o de fazer valer nesse mundo que me acolhe, a partir de então, um desejo, um projeto que será o meu. Bom, esse trabalho de construção e de afirmação de um desejo, de um projeto que nos seja próprio no mundo, é aquilo que nos moverá para o resto da nossa vida. Enfim, acho que é suficiente para começar a conversar. Pessoal, vamos agora para perguntas para a gente dialogar com os convidados. Quem quiser fazer alguma pergunta, à disposição. Eu queria agradecer a aula, assim, do teu estilo, né? Consistente, brilhante. Eu acho importante quando a gente trouxe esse tema dos caminhos, poder desconstruir o próprio conceito. Esse reconhecimento. O conceito carregado assim, uma perspectiva de investimento em si, muito energético, né? Ou muito pejorativo também. Uma ideia que tu traz, que eu queria que tu pudesse abordar um pouco mais, assim, da clínica, uma ideia da patologia do narcisismo também, do ponto de vista evolutivo. Esse é um outro modelo de pensar, né? Pensamento evolutivo, das fases, narcisismo, e também é reducionista. Tá? Eu acho que a gente tem uma missão do ponto de vista da transmissão, pensar esses conceitos no sentido de para que serve o conceito de narcisismo hoje? Onde ele surgiu, como se trabalha entre onde e na clínica. Dentro desse teu panorama, assim, que tu pudeste também, perspectivas diferentes aí dos autores, né, mais contemporâneos. Eu queria te perguntar, se pudesse falar um pouco mais como é que tu trabalha a questão do narcisismo na clínica. Eu penso que se há algo que é compartilhado por todos os autores, né, que nós tomamos como referências na nossa formação psicanalítica, é a convicção de que, enfim, os problemas do sujeito humano começam no seu primeiro dia de vida. Né? Tudo isso que se passa, né, antes de que eu chegue a descobrir que exista um outro que é diferente de mim, e que um outro ainda que é diferente de mim e do outro, né, e que se estabeleça esse tipo de conflitiva triangular, que Lacan depois dirá, na realidade, quadrangular, né? Porque, diz o Lacan, há um objeto aí que não está em lugar nenhum, né? Há um que circula por todos pela tríade, né? E demarca uma quarta posição, né? Que é o lugar que nós desejaríamos estar, ou seria o objeto do qual nós gostaríamos de nos apossar, que Lacan denominará de falha. Né? Ou seja, isto que circula, que desloca, isso que está sempre em outro lugar, e isso que nos faz também, Ângela, né?
considerar nas nossas intervenções esses outros lugares, né, que não são, né, minha relação com o papai, minha relação com a mamãe, ou minha relação com o maninho, enfim, né, essa ideia de que, bom, nós somos multiplicidade, né, num mundo múltiplo, né, isso que nós chamamos de outro em psicanálise não é muito facilmente nomeável. Antes se achava fácil dizer que, né, a transferência agora é com o papai, a transferência agora é com a mamãe. Né? Não nos atrevemos hoje a realizar esse tipo de nomeação. Se o paciente quiser trazer a cena, né, e referir nominalmente um determinado outro que, nesse momento, povoa o horizonte da sua análise, perfeitamente nós acolheremos e entenderemos que, neste momento, se trata deste outro em particular. Mas o outro em psicanálise, de fato, é uma amálgama de outros e de outredades anônimas. Muito difícil dizer, né, aonde se fundamentam, da onde se extraem, né, para onde se endereçam, as identificações, esses outros, né, suficientemente investidos, importantes, relevantes de uma infância, que possibilitaram a constituição de identificações que somam e são processadas e reprocessadas no processo de constituição da nossa personalidade. Muito difícil. Não é? Então, o que nós buscamos, antes de tudo, né, é favorecer a fala e a experiência. Que o analista se torne cada vez mais discreto, como já propunha Michael Balint, né, com a sua ideia do analista anobstrusivo ou não intrusivo, né, tem justamente o propósito de permitir que o analisando constitua esse cosmo, esse microcosmo, né, no interior do qual ele vai desenvolver, talvez, né, as mais extremas e mais intensas experiências transferenciais e relacionais, que ele constitua e tinja isso de acordo com as suas cores, né, e com as suas necessidades. Esperamos que ele nos diga, de fato, com quem conversa. Nos perguntamos, portanto, a cada tanto, quem fala, quem ouve, a quem se dirige. E procuramos nos ajustar maximamente às necessidades narcísicas de um self afetado, de um self perturbado, de um self, em alguma medida, ofendido. Porque vejo que isso é muito interessante. Ferenczi nos diz assim: o intelecto só se põe a trabalhar por conta do trauma. Se não há trauma, não se pensa. O Winnicott nos diz a mesma coisa. Olha, os sujeitos que começam a pensar muito cedo, prematuramente, começam a pensar, porque se não se pensam, não há ninguém para pensá-los, para cuidá-los. Então, desenvolve o quê? Uma cisão narcísica do self, ou uma clivagem narcísica do eu, onde uma parte do eu cuida da outra parte do eu. Isso que nós conhecemos como self-cuidador, o winnicottiano, false self, né? Self-babá, como quiserem chamar. Né? Ferenczi já dizia da mesma maneira. Assim ele explica a clivagem narcísica do eu. Né? Mas dizia isso, né? O intelecto começa, ele é disparado, a atividade intelectual é disparada pelo trauma. Claro que nós sabemos, né, que existem traumas inevitáveis e que são os traumas justamente que vão possibilitar que nós ingressemos no mundo. Isso que o Pierre vai denominar de violência necessária. Uma violência inevitável, uma violência humanizante. Né? Mas isso nos põe a pensar. Então,
É interessante que concedamos ao sujeito o direito que lhe foi uma vez expropriado de pensar-se, né? Mas também o direito de experimentar aquilo que não necessita ser pensado. E, igualmente, o direito de colocar-se na situação analítica da maneira que pretender. O que faz com que um procedimento do tipo, a regra fundamental, deixe de ter lugar nas nossas relações psicanalíticas, nas relações com os nossos analisandos. Por quê? Porque a regra fundamental é uma ordem, e sendo uma ordem, é um convite à ocultação. Nos colocamos na frente dos nossos pacientes e lhes dizemos: bom, então, te escuto. Como quiser. De que forma ele vai dar a sua fala, de que lugar vai falar, de que modo, é algo que será escolhido por ele. Não lhe diremos que nos diga tudo o que lhe vier à mente sem censura, absolutamente. Isso é uma ordem, isso é uma injunção. Os pacientes narcísicos são hábeis em se ocultarem. E hábeis em obedecer imediatamente às ordens que recebem. Nós queremos exatamente o contrário disso. E como entendemos hoje que todo paciente é narcísico, o Ruth nos disse muito bem, de forma muito altissonante, por detrás de toda análise edípica existe, a neurose edípica, existe uma neurose narcísica a ser analisada. Portanto, todo paciente é narcísico. Alguns mais franca e sintomática, né, e fenomenicamente narcísicos, outros menos. Mas, ao fim e ao cabo, o narcisismo coloca-se em questão. Roberto, isso que tu disse agora sobre dar o direito do paciente experimentar que não precisa ser pensado, seria da ordem do acontecimento que tu fazemos? Claro, exatamente. Ou da ordem de um outro pensamento, né, Michi? De uma outra forma de pensar, por exemplo. Né? Porque o pensar, tal como nós o concebemos hoje, contemporaneamente, não é o pensamento, o cogito, no sentido cartesiano. Né? Tanto que vocês vejam que autores como Heidegger, por exemplo, tomam cuidado de usar o verbo no infinitivo, o pensar. Não substantivo, não o pensamento, né? Porque o pensamento remete ao cogito, né? Penso, logo sou. Então, o pensar é alguma coisa da ordem do experienciar, tal como a gente compreende hoje, né? Tal como a gente o entende hoje. Né? E, portanto, algo da ordem do vivencial, que lá pelas tantas vai sendo comunicado de uma forma ou outra. Né? Mas não no sentido do diga-me tudo que lhe vier à mente sem censura. Não, isso é uma ordem. Né? Mas, sim? Sim, não, pode ser. Não tiver, tem um outro comentário que eu acho importante, assim, muito formado no sentido de pensar do ponto de vista do determinismo psíquico. Isso é uma forma simplificadora. O princípio da determinação existe na física, algumas leis se cumprem, lei da gravidade, isso é uma imaginação, né? Na própria física, abriu um outro canal, então, sim, denunciou o princípio da vida. Acho que isso é um grande desafio de qualquer formação psicanalítica. Você está dizendo é justamente isso. Tive uma experiência que previamente não se pensa pré-determinada.
Tá? Essa é uma outra questão também importante. E a abertura de pensamento. Claro, dentro do determinismo, a ideia de causalidade, que a psicanálise, com a qual a psicanálise operou durante tanto tempo, né? Essa causalidade das ciências naturais, né? Assim como se explica por que chove, se explica por que pega fogo, se explica por que, né? A neblina, porque, né? Bom, há uma causa para isso, né? Enfim, é uma noção de causalidade que Freud adotou originalmente, né, que acabou se tornando muito arraigada no pensamento psicanalítico, né, e criou em nós a ilusão de que podemos chegar às causas, né, quando, exatamente na linha que a Ângela está trazendo, né, o que ocorre é uma multideterminação, né, é uma enorme imprecisão com relação às origens, né? Nós pouco nos arriscamos a falar nas origens hoje, né? Porque as origens são muitas. Como dizia o Winnicott, a primeira mamada hipotética são inúmeras mamadas, né? O começo, dizia Heidegger, são inúmeros começos, né? Então, é uma relação de causalidade que não nos serve mais, né? Fulano é obsessivo porque tem uma fixação anal. Enfim. Só estamos na hora. Quero te agradecer muito, Roberto, mais uma vez pela parceria aqui, pela companhia, pela compartilhar com você também toda a tua sabedoria e conhecimento com a gente. Agradecer a presença de todos vocês, do pessoal que está em casa. Espero que tenham nos escutado tudo certinho. E nos vemos nas próximas reuniões. Obrigado.